A paz de Yahushua, irmãos. No vídeo de hoje falaremos sobre levar o evangelho de forma correta. Muitas pessoas pensam que devemos sair porta a porta ou falando para todos à nossa volta no calor da emoção sobre as coisas que o Pai Celestial nos ensina, mas não é assim que devemos agir. Até mesmo o próprio Messias Yahushua, ele não ia de porta em porta, pois ele só ia a algum lugar que o Pai o direcionasse, e assim ele ensinou aos seus discípulos. Hoje há muitos falsos mestres na internet se dizendo mensageiros do Pai Celestial, se dizendo testemunhas do Apocalipse, e esses na verdade só querem ser idolatrados e vistos como sábios, e por causa disso infelizmente muitas ovelhas caem na lábia desses homens e mulheres mal intencionados e acabam sendo instruídos de forma errada, aprendem coisas erradas e vão agir no impulso querendo espalhar para todos à volta. Logo de imediato acaba sendo alvo de zombarias ou acaba levando mais pessoas aos canais desses falsos mestres. Por isso devemos ter discernimento. Tem muitos por aí focando os irmãos em estudos, outros em fugir para o mato, outros dizendo que Moisés é o capeta, outros focando os irmãos em arrebatamento, mas de conselho digo aos irmãos que evitem ver para que não sejam contaminados espiritualmente por pessoas que ensinam na própria soberba, pois nem todos pertencem ao Pai Celestial. Ouçam Marcos capítulo 10 versículo 45: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Repetindo, por resgate de muitos, não de todos, pois muitos se fazem filhos do diabo por amarem a mentira e as coisas do mundo, e nem todos aqueles que saem dizendo que têm dons espirituais realmente são do Pai. Afinal, em Mateus capítulo 7 versículos do 21 ao 23. Muitos me dirão naquele dia: Yahushua, Yahushua, não profetizamos nós em teu nome? E, em teu nome, não expulsamos demônios? E, em teu nome, não fizemos muitas maravilhas? E, então, lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, por mais que digam que expulsam demônios e que fazem boas obras, não pertencem às ovelhas, e isso vale para todos, tanto dos que participam de religiões quanto os que se dizem conhecer os nomes sagrados. Agora ouçam como Yahushua enviou seus discípulos em Mateus capítulo 10 versículos do 7 ao 42. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los, e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela; se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas, quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora, será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai, o seu filho; filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu dono. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo, como o seu dono. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles.
Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia, o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a seu madeiro e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E, se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Bom irmãos, resumindo a mensagem se chamaram Yahushua de endemoniado, com certeza chamarão vocês também. Se ao ordenar que você fale algo para mudar a vida de alguém e para que a pessoa se arrependa e viva o Evangelho, fale, pois se você não falar você será responsável pelo sangue daquela pessoa. Não se preocupem com o que vão falar, pois é o Espírito Santo que nos guia, o próprio Espírito do Pai é Ele quem nos dá palavras para falar sobre o Evangelho. Ainda que vocês sejam levados e interrogados por pessoas, as palavras de vida eterna sairão dos vossos lábios como uma espada de 2 gumes e tudo será conforme deve acontecer. Não se preocupem em pedir alimento ou ajuda financeira, pois Yahweh sabe o que vocês precisam antes mesmo de falarem, e tudo os que as pessoas doarem para você aceite de bom grado, pois é seu salário. O ministério de Yahushua recebia a ajuda das mulheres como Joana e Maria e várias outras. Então hoje tudo que alguém sentir no coração de doar é o salário da pessoa que se dedica a seguir a Yahushua. Por isso que Yahushua chamou seus discípulos para largar a tudo, inclusive os empregos, mas sabemos que nos dias atuais os que largam a tudo para levar a mensagem do reino são chamados de vagabundos. Fardos e preguiçoso nós mesmo passamos na pele isso, e digo, não tenham medo, quem justifica é Yahweh. Até os dias de hoje muitos são chamados a serem discípulos de Yahushua e segui-lo como os apóstolos seguiam, e se Yahweh sustentou os apóstolos tocando no coração das pessoas, com certeza sustentará quem vive igual hoje. Por mais ofensas que venham a dizer contra você, não se desanime, pois muitos foram curados por Yahushua e depois se revoltaram contra ele. Muitos viram milagres e apostataram, e Yahushua mesmo fala que os inimigos dos que o seguem são os membros da própria família. São também os que você chama de amigos hoje, todos odiarão vocês, mas deem bom testemunho. Os apóstolos eram apedrejados e diziam para Yahweh perdoar as pessoas por fazerem mal a eles, então por mais que te façam mal retribua com compaixão, amor e perdão, pois essas pessoas que fazem mal não sabem o que estão fazendo. E lembre-se, vocês precisam de situações difíceis para que sejam moldados, vocês serão quebrados para serem modelados à semelhança de Yahushua, vocês terão espinhos na carne, como Paulo falava, e sabe o que significa. Mensageiros de Satanás, ou seja, pessoas que são enviadas pelo maligno para infernizar vocês, e isso é para que não crie orgulho em vocês, assim como tem criado orgulho em muitos hoje que são apenas elogiados dentre os homens. Há pessoas que não estão prontas para conhecer o Evangelho e não adianta você forçar, pois você dá testemunho através da sua conduta, mas só vai aceitar e seguir aqueles que Yahushua se apresentar a eles. Então por isso, antes de ir a qualquer pessoa no calor do momento, peça direção a Yahweh e espere ele responder.
Pois hoje saem evangelizando de qualquer forma, levam até panfletos e as pessoas nas ruas pegam os panfletos e jogam no chão como se fosse lixo, ou seja, nada vale isso. Se alguém notar sua forma de viver diferente e perguntar a você, aí você fala que segue a Yahusha, que vive o evangelho da forma que Yahweh lhe dê palavras, mas se te tratarem mal você sai e vai para onde Yahweh te guiar, pois como dito no texto haverá pior juízo por aquele que o rejeitar, pois se rejeitam a um dos que seguem a Yahusha rejeitam então o próprio Mestre. Por fim, irmãos, que Yahweh os guie e os abençoe, sejam ovelhas e nunca revidem ofensas, sejam pacificadoras, sejam cheias de amor, pois isso é levar o evangelho como Yahusha ensinou, e não tenham medo das víboras e dos fariseus, ainda que percam a vida ganharão ao lado de Yahusha, pois estarão juntando tesouros no céu.